Bem, eu estou chegando então aqui no Pução, né? Aqui tem o carro de boi, que é o meio de transporte utilizado para transportar a mandioca para a casa do forno e depois transportar a farinha quando ela já está torrada, já está feita. E eu estou chegando agora no famoso Pução, né? Que é o lugar onde a mandioca fica submersa na água durante 4 dias. Como eu disse, essa aqui foi colocada de molho no sábado pelo seu Benedito, produtor mandiocultor daqui de Araí, né? Agricultura familiar presente, pulsando aqui nesse lugar. Aqui tem 2 famílias, né, que vivem dessa produção da mandioca, que vivem da agricultura familiar e que ainda fazem suas farinhas e todos aqueles derivados da mandioca de maneira bem artesanal, que a gente chama de tradicional, né? A mandioca aqui então no Pução, que está o seu Benedito com seu irmão e suas famílias, suas respectivas famílias. Eles estão agora, então, como eles dizem, tirando a mandioca de molho, né, do Pução, para daqui a pouco levar para a casa de farinha, para a casa do forno, e depois proceder com a feitura da farinha. Essa feitura vai ser feita amanhã. A gente vai estar aqui também para registrar, né? A gente tem o privilégio de estar aqui para fazer esse registro amanhã também. E aqui está a família do seu Benedito, do seu irmão, seus cunhados, suas cunhadas, filhos, sobrinhos, né? Toda uma geração de mandiocultores, de produtores aqui, então, retirando a mandioca do Pução. Aqui está ela, olha só, já bem branquinha, né? E aqui cada um fazendo seu trabalho, retirando a mandioca da casca e daqui a pouco então transportando lá para a casa de farinha, lá para a casa do forno. E a gente, como a gente disse, é um trabalho que é milenar, né? Nós sabemos que a mandioca ela é uma prática herdada dos povos originários, né? E até hoje persiste aqui no Araí, ainda é muito forte na comunidade de Araí. É a base, né, que sustenta a maioria da população daqui, e a agricultura familiar pulsando aqui nesse momento, aqui nesse Pução, aqui nesse riozinho onde eles estão tirando a mandioca. E aqui de novo esse processo, né, aqui que é o processo de maceração da mandioca, depois que ela sai de lá do Pução, do riacho. Ela vem aqui para essa gamela, essa canoa, aqui onde está a Dona Maria e o seu filho. E aí se inicia esse processo de maceração, que é muito longo, né? A massa vai sendo, a mandioca começa a ser esgalhada, amassada. E quando não se consegue amassar com a mão, que ficam pedaços, aí se recorre a esse instrumento que está aí, ó, na mão do filho da Dona Maria, que é a mão de pilão. Né, um utensílio feito de madeira artesanalmente, próprio para se macerar, para ajudar na maceração da mandioca. E depois que a mandioca fica prontinha, né, depois de muito amassar, esgalhar, ela vai sendo colocada nesse tipiti, conforme a gente está vendo. E o tipiti é outro instrumento importante no processo de feitura da mandioca, né? É uma tecnologia milenar o tipiti, né? Que certamente é herdada dos povos originários, dos nossos antepassados indígenas, e que se perpetuou durante o tempo e ainda hoje se mantém. Não tem como aqui em Araí fazer farinha de mandioca, fazer farinha lavada sem usar o tipiti. O tipiti é peça fundamental, né? É uma tecnologia imprescindível. E quando sai de lá, vem para cá, para essa engenhoca, né? Ó, que foi feita justamente para que o tipiti possa ser prensado. É um tipo de prensa. E depois que ele é colocado aqui, ele vai ser prensado aqui, ó, para que o tucupi, o que ainda tem de tucupi ou de ácido cianídrico, possa ser retirado da massa, para que essa massa possa ficar própria ao consumo humano, própria para a feitura da farinha. Vejam bem, depois que sai daqui, olha, vejam bem, olha essa engenhoca, como ela é importante, gente, olha. O tipiti ele é preso aqui em cima, nessas madeiras, nessas varas. Como a gente viu, é preso aqui embaixo também, vejam bem, ó.
Olha só, preso aqui embaixo. E aqui ela continua, né? Na ponta, na extremidade, na outra extremidade dessa vara, se coloca esses sacos que são com pedras, para que o peso, né? Para que tenha peso aqui na ponta e a massa possa ser então espremida, digamos assim, lá dentro do tipiti, e assim se possa retirar, né, o que ainda tem de tucupi nessa massa, para que ela fique apropriada a essa massa. Essa aqui é uma casa de forno tradicional, né? Bem, com uma tecnologia, com uma arquitetura também que certamente é milenar, herdada dos povos tradicionais. A lenha faz parte também aí desse movimento, desse processo, né? Enfim, e daqui a pouco a gente mostra outros movimentos desses processos de feitura. Tá bom, gente? Vejam que as crianças, elas estão aqui, elas são importantes, né? E é nessa presença delas que vai se perpetuando essa cultura alimentar, essa prática alimentar tão importante para a constituição da sociedade brasileira e para a constituição particularmente da sociedade paraense, desse território amazônico e caboclo. Então é isso. Veja, e aqui se inicia um outro processo, né? Que é a retirada. Vejam como é que sai, ó. Olha como é que sai a massa do tipiti, vejam. Vejam só, né? E aqui vai se iniciar também outro movimento que vai começar a se coar, né? A massa. E depois que essa massa é coada, ela é jogada, colocada aqui no forno onde está o seu Benedito, ó. Ó, depois disso aí ela é jogada aqui para dentro, tá, gente? O seu Benedito já está aqui há mais ou menos nessa fornada há quase uma hora e pouca. O tempo necessário, segundo ele, é de quase 2 horas para uma fornada, né? Vai se controlando o fogo, o fogo ele é decisivo para que a farinha possa ficar uma farinha boa, de qualidade, né? O controle desse fogo, o tempo do fogo é fundamental nesse processo. A gente vai mostrar mais um pouco desse processo, de como se dá essa torra da farinha em outros vídeos, tá, gente? E aqui, ó, como a gente pode ver aqui com a dona Germiniana, a massa, depois que vem para cá, ela vem sendo coada, vem coar aqui para a peneira, ó. É outro processo. E esse movimento ele vai se dando todo o tempo, gente. Vai se macerando ali na gamela, depois vai para o tipiti, vai para a prensa, vem para a peneira e por último vem para cá, para a torra da farinha, que é o processo último e o fundamental, né? Na verdade, o seu Benedito ele é torrador de farinha. Esse é o nome que eles se auto-reconhecem como torradores de farinha, né? Para alguns a gente chama de fazedores, né, e fazedoras de farinha. Toda uma cadeia, né, produtiva baseada na agricultura familiar, é importante dizer, são agricultores familiares, né? E esse aqui é o berçário, né, desse alimento que alimenta o estado do Pará, a cidade de Belém e outros estados do Brasil afora, né, outros lugares do Brasil afora. Vejam bem, né? Então a gente vai finalizar por enquanto por aqui, e quando a farinha estiver quase torrada, quase pronta, a gente volta a fazer outro vídeo e mostra para vocês. Interessante notar que na Casa do Forno é um lugar muito democrático, né? Não só humanos estão aqui, mas os não humanos também transitam. É muito normal os cachorros, né, estarem acompanhando seus donos e estarem vivenciando esse processo. Até daqui a pouco, então. Bem, pessoal, aqui a gente, olha, a farinha já está quase pronta, né? Já está bem torradinha, e vai se iniciar um processo importante aqui nesse movimento da feitura, que é o momento em que a farinha precisa ser coada, né? E o seu Benedito estava me dizendo que é necessário fazer isso, coar na peneira aí, depois quando ela está quase torrada, para padronizar, né, a granulação, né, para que ela fique baguda, graúda, né, para que ela fique com os bagos e com a granulação padronizada. Daí a importância, né, de quando ela já está quase pronta já, né, seu Benedito? Tá? E aí, esse momento aí é para tirar os caroços graúdos, né? E aí vai padronizar e depois vai se torrar mais um pouquinho para ela poder ficar.
E aí é depois daí que ela fica crocante, desse movimento, depois que coa. É isso? Então é isso, gente, olha. Vai aqui, ó, vai se coar, vai se desfazer, olha. Vejam aqui dentro da peneira. Eu vou mostrar aqui do outro lado como é que tá aqui dentro, onde fica aquelas partes mais graúdas, né, que a gente chama de bago aqui. A gente costuma chamar de bago, vejam. Então esse movimento de peneirar é importante para que esses bagos eles possam ser diminuídos. Ó, nesse movimento aqui eles vão se desfazendo e vai se padronizando a granulação da farinha. E aqui ela já está, olha, torradinha. Depois que ela é coada, depois desse processo de coar aqui no forno, ela já está nos últimos... Quantos minutos, seu Benedito, para ela ficar boa a partir de agora? Mais 20 minutos e aí ela já tá boa, já tá crocante, torrada, né? E essas são as características dessa farinha de Bragança, que a gente costuma chamar. Existem 3 características, né, que acabaram agregando qualidade e fama à farinha de Bragança. A primeira é a granulação, né? A gente chama aqui a baguda, né? Então quanto mais baguda, melhor. A farinha de Bragança tem essa fama, a baguda, a crocância que vai acontecer exatamente agora, depois desse processo de coar na peneira, a crocância e a cor, né? Amarela. Geralmente, quanto mais amarela, dizem que a farinha é melhor. Então, são essas 3 características que vão identificar e diferenciar a farinha de Bragança e essa farinha que está sendo feita aqui em Araí das demais farinhas das outros lugares do estado e até do Brasil. Então, cor amarela, crocância e granulação, graúda. Tá bom, gente? Então a gente para aqui agora e depois a gente já mostra a última etapa, que é quando ela já está bem torradinha e ela vai ser retirada daqui do forno para a gamela, para o processo de esfriamento ou resfriamento. É isso, então. Então, gente, ó, já tá torrada, né? Já foi retirada daqui. Vejam aí, ó, bem torradinha. E daqui ela foi passada, como eu vou mostrar para vocês, para cá, ó, para essa outra gamela. Aqui, ó. E é aqui para cá que ela vem agora para esfriar, né? Essa é a última etapa. E aqui a gente tem, então, a farinha. A famosa farinha d'água. Tá bom, gente? Tá aqui, ó. Amarelinha, crocante, torrada. Aqui, ó. Esse é o resultado, esse é o produto final, né? Da primeira fornada da farinha do seu Benedito. Daqui a pouco ele vai fazer mais outras fornadas. E aí está. Se inicia o processo agora de limpeza do forno, né? Para já começar, então, a outra fornada. É isso, pessoal.